Boa noite. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algum tema que a gente esqueceu, né? Eu acredito que um item que a gente esqueceu de abordar, que é básico, né? É lá nas tabelas, por exemplo, sobre a importância da chave primária. Veja que à medida que a gente foi construindo nosso sistema, pessoal, ficam as relações aqui, né? Essas relações ligam, né? Elas resumem ou demonstram como essas tabelas se relacionam entre si, tá? Então fica tudo registrado, beleza? Se a gente for lá na tabela clientes, por exemplo, tá? E clicar no mais, né? Aparece as relações, tá? Lá da tabela atendimentos. Aparece, por exemplo, lá na tabela atendimento, todos os atendimentos do paciente, paciente por paciente, certo? Então, por isso, pessoal, por que e o que é responsável por fazer essa interligação? É a chave primária, tá? A chave primária é esse código, pessoal, que vai identificar todos os outros campos. Por que que isso é importante, pessoal? Aqui que está o pulo do gato, né? Aqui que está o pulo do gato. Por exemplo, essa chave primária, pessoal, ela vai identificar em cada tabela, tá? O restante de todos os outros dados. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu for construir aqui uma consulta, tá? Onde eu vou pegar os atendimentos, fazer um atendimento. Vamos pegar isso aqui que já está feito, CSL atendimentos, beleza? Repare aqui como é que ela está estruturada essa consulta, ó. Nós temos as três tabelas, tabela clientes, procedimento e atendimento, certo? Mas veja, aqui, ó, veja só, eu tenho, ó, nessa consulta atendimentos eu tenho o ID do cliente, tá? Repare, aqui eu tenho o nome do cliente, mas o que está salvo mesmo no banco de dados é o ID do cliente, certo? É o ID do cliente. Na hora de construir a consulta, eu coloquei aqui, ó. Claro, lá da tabela atendimento veio o ID do atendimento. Lá da tabela clientes veio o ID do cliente. Lá da tabela procedimento veio o ID do procedimento, certo? E então veja só, eu coloquei aqui o cliente nessa consulta. O que mais que vem da tabela cliente? O CNS, né? O CNS. Então esses dois dados aqui, ó, estão vindo lá da tabela cliente. Por que que isso é importante, pessoal? Para não repetir dados no banco de dados, tá? Uma vez que eu cadastro um cliente com todos esses dados, eu não preciso mais escrevê-lo, esses dados em local algum, tá? Basta o que? Através das consultas, eu seleciono o ID, eu posso selecionar qualquer outro dado, tá? Mas eles não serão salvos em uma nova tabela, tá? Eles serão apenas mostrados aqui, mas o dado está onde? Lá na tabela clientes, entendeu? Essa é a importância da chave primária. Então, ó, em cada tabela, você tem que indicar qual é o código que identifica todos os dados daquele registro, tá bom? Então, uma vez que eu tenho o ID do cliente aqui, eu posso pegar qualquer dado aqui, ó, dessa tabela clientes, para aqui e apresentar esse dado em qualquer local, entendeu? Se eu quiser o sexo lá na consulta, eu arrasto aqui, tá? Agora, ó, repare, o sexo aparece aqui, tá? Esse sexo aqui, ele existe aonde apenas? Ele só existe aqui, nessa tabela clientes. Ele não foi duplicado como registro em local algum, tá? Então, essa é a importância. Então, num banco de dados onde eu tenho milhões de informações, milhões de dados, isso é muito importante, não repetir dados, tá? Então, se eu tenho o seu José Porfírio aqui, qual é o código que identifica o seu José lá na tabela clientes? É o 1, certo? Então, se eu tiver um formulário de atendimento, se eu pegar, por exemplo, colocar lá selecionar o seu José Porfírio e colocar os outros campos de data de nascimento, sexo, na hora que eu selecionar o seu José Porfírio,
Os outros campos vão ser preenchidos automaticamente com a data de nascimento, com o sexo, com o cartão SUS, certo? Mas eles vão estar apenas aparecendo naquele formulário. Os dados realmente estão salvos aonde? Na tabela clientes. Então, esse é um ponto, quando vocês estiverem construindo suas tabelas, tá? Especificar quem é a chave primária, tá? Quem é a chave primária, certo? Então, pessoal, um outro ponto que talvez tenha passado batido, tá? Vamos ver aqui essa consulta aqui. É o agrupamento em consultas, tá? Vamos copiar, agrupar atendimentos. Beleza, olha. Veja aqui, ó. Algumas vezes, pessoal, eu preciso que o relatório lá agrupe, né? Por exemplo, se eu quiser agrupar o meu, fazer um relatório lá em que aparece os atendimentos de todos os pacientes do mês, tá? Ou de todos os pacientes, né? Contar os atendimentos de todos esses pacientes, mas sem repetir os pacientes, por exemplo. Então eu vou lá no modo design da consulta, vou agrupar, clico aqui em totais, ó, totais, tá? E aí eu vou testando aqui, ó, o ID. Eu vou contar os registros aqui nessa coluna, vou contar os atendimentos, o cliente eu vou agrupar os clientes, tá? O CNS vai ser o mesmo, o sexo vai ser o mesmo, porque foram cadastrados lá na tabela cliente, então pode agrupar eles. A data, pessoal, é que muda. Se a data muda, tá? Então, o que eu posso fazer com esse campo aqui? Eu vou colocar nesse campo aqui, eu vou colocar o último atendimento, última data de atendimento dele. Pronto. É uma forma de eu não repetir a data. Eu poderia tirar ela aqui também da consulta, ó, mas pode ser que ela seja importante para alguma algum filtro por data, né? Depois, então eu posso deixar aqui, ó, o último, se eu quero o último atendimento de cada paciente e tal, né? Sexo vai ser o mesmo, vai agrupar. O ID do procedimento. Como o ID dos procedimentos eles mudam, certo? Então eu posso colocar aqui contar. Vou só colocar como contar porque aí não vai duplicar o registro. O procedimento. Como o procedimento também varia, né? Como o procedimento varia, eu posso colocar o último aqui também. Então, ó, na tabela de atendimentos, eu tenho, ó, 7 atendimentos, certo? Seu José, Dona Maria, seu João. Aqui na tabela agrupada, só aparece cada paciente uma vez, tá? Cada paciente aparece uma vez e aqui aparece a contagem de atendimentos que eles tiveram, tá? Veja que ele puxou pelo último aqui, ó, tá? Beleza? Último de procedimento, último de atendimento e tal. Mas o que é importante vocês sacarem aqui, pessoal? Que se eu quiser um relatório, por exemplo, onde cada paciente só aparece uma vez, né? E aparece o total, aqui é a contagem de atendimento que eles tiveram, certo? Eu posso fazer isso, agrupar a consulta e selecionar aqueles dados que eu realmente preciso, tá bom? Esses campos aqui eu poderia até tirar eles, se não me fosse interessante, tá bom? Então a gente vai lá no atendimento e vai conferir se a contagem está certa. Seu José Porfírio tem um atendimento, seu José, um atendimento. A Dona Maria tem dois, vamos ver. Maria, dois. O seu João tem só um, seu João tem só um. Ok, então nosso agrupamento está funcional, certo? E se eu quiser fazer um relatório disso aqui, pessoal? Tá? Então, eu posso simplesmente vir aqui e gerar um relatório com esses dados, certo? Posso vir aqui e deletar a coluna que eu não quero, por exemplo, certo?
por aí vai. Então, eu acho que esse é um das questões que havia ficado para trás, certo? Pessoal, outra coisa, se eu quiser exportar esses dados, né, salvar no meu computador, enviar para alguém depois, eu posso, ó, vir aqui na guia dados externos. Essa guia eu posso fixar ela aqui e trabalhar com ela estendida aqui, tá? Aqui eu tenho, ó, a guia importar e vincular, onde eu trago dados para dentro desse banco de dados aqui, tá? Aqui eu tenho a guia exportar, né? E todos os formatos para qual eu posso exportar essa consulta, esses dados dessa consulta. Posso exportar em PDF, tá? Vamos exportar aqui, ó. Salvar lá na área de trabalho. Ó, já salvou lá na área de trabalho, tá? Salvou, mas salvou em colunas. Eu posso salvá-lo em modo paisagem também, tá? Modo paisagem. Só configurar os métodos de salvamento. Eu posso imprimir isso aqui, visualizar a impressão, paisagem, tá? E exportar o PDF lá para onde eu quiser, certo? Pronto, ó. Aqui é só dar uma redimensionada lá, puxar, dá para aparecer tudo numa folha só, certo? Nenhuma dificuldade. Só vir aqui, ó. Tá vendo que automaticamente ele coloca esse nome aqui, ó, contar de, quer dizer que ele está contando, né? Se eu quiser mudar isso, pessoal, aqui, ó, antes do ID atendimento, eu venho aqui e dou uma legenda. Eu posso colocar uma legenda. Posso colocar aqui número de atendimentos. Número de atendimentos. Veja, que ele já renomeia aqui. Então, da forma que eu colocar aqui, vai sair lá no relatório, certo? E aí, pessoal, eu posso... Ó, uma vez que eu tenho meu sistema pronto, que eu tiver meu sistema pronto, e se eu quiser trabalhar com banco de dados multiusuário, por exemplo, como que eu faço, né? Para compartilhar esse banco de dados com outras pessoas, certo? Onde todo mundo fica usando o mesmo sistema ao mesmo tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que vir aqui, ó, em ferramentas de banco de dados, nessa opção aqui, ó, dividir um banco de dados, tá? Vou dividir, vou colocar só as tabelas, que é o meu banco de dados, em algum lugar onde eu quero. Eu posso colocar aqui em uma rede, ó. Rede, ó. Quando você está numa empresa, numa coisa lá, vai ter as redes onde se compartilham documentos, arquivos e tal. Então eu posso selecionar uma pasta dessa rede e colocar, pessoal. Vamos supor que essa rede seja a minha área de trabalho. E colocar apenas as tabelas lá, certo? Olha, verifique que aqui foram criados atalhos, certo? Então essas tabelas aqui são só atalhos. Elas estão, na verdade, lá na minha área de trabalho. Cadê ela aqui, ó? Aqui, ó. Vou abrir elas aqui. Ok. Na área de trabalho eu tenho apenas as tabelas, tá? Então, né, todo mundo, todos os seus colaboradores que vão estar utilizando esse mesmo banco de dados, eles vão ter apenas atalhos, entendeu? Vai ficar assim, ó, que é o que nós chamamos de front-end, tá? Isso aqui está linkado lá naquelas tabelas. Aqui está aqui na área de trabalho, que era para aqui na rede, por exemplo, tá? Então você conecta o teu aplicativo ao banco de dados, tá bom? E assim você só copia o seu front-end, coloca lá no computador dos outros colaboradores, tá? E assim vocês podem trabalhar em rede usando o mesmo sistema. Eu acredito que é isso, pessoal. Agora a gente vai passar, né, nos próximos vídeos para uma parte mais avançada, né, do uso do Access com VBA.